Boa noite, são 23 horas e 10 minutinhos. Entramos aqui ao vivo para orar com você e por você, com a sua família nessa noite. Estamos aqui no templo da nossa amada Igreja Presbiteriana de Chorozinho. Sou o pastor Hilton Matias. Pela graça e misericórdia de Cristo, estamos aqui servindo ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. E eu quero abençoar a sua vida em nome do Senhor Jesus, orando por você. Hoje nós tivemos um culto de doutrina muito abençoado por Deus e nós compartilhamos com a igreja o texto sagrado do Evangelho escrito por Mateus, capítulo 14, do verso 22 até o 33. Jesus anda por sobre o mar. Foi a passagem que nós lemos e fizemos algumas considerações sobre o significado do crer em Jesus Cristo. Eu vou recapitular alguns tópicos com você de forma devocional, pastoral e oraremos juntos. Muito boa noite a todos os amados irmãos, a família presbiteriana em todo o Brasil, os amados de congregações presbiterianas aqui na Barreira, a congregação presbiteriana Betel, aos amados irmãos da igreja presbiteriana de Serra de Meruoca, Deus abençoe lá do sítio Santo Elias, e aos amados também aqui do Cairós, presbiteriana Cairós, aqui no Campestre 2, tá bom? O Senhor abençoe sua vida, seu lar, sua família. A família presbiteriana de Chorozinho, sede aqui do distrito Chorozinho, município de Chorozinho. O Senhor abençoe cada família, crente em Jesus, cada lar, cada servo e serva do Senhor. O texto, a narrativa, está em Mateus capítulo 14, 22 a 33. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar diante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi ter Jesus com os discípulos, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse a Pedro: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, Pedro teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidastes? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és o Filho de Deus. Que passagem maravilhosa, né, amados? A palavra de Deus fala ao nosso coração. E aqui temos muitos ensinos sobre o crer em Jesus Cristo. Primeiro eu quero observar que Jesus Cristo, ele se retirou para o alto de um monte solitário a fim de orar. E aí a noite chegou. O Senhor permanecia lá sozinho em oração, no alto daquele monte. Os discípulos então, eles entraram no barco e seguiram pelo mar. À noite, não se deram conta de que Jesus permanecera lá no monte orando. E é interessante que eles seguiram sozinhos pelo mar escuro. E então começou a aflição deles.
Nunca é aconselhável seguirmos sem a direção de Cristo, sem a presença, a companhia, a aprovação, a direção do Senhor. Ele tem que estar à nossa frente, no comando, no controle da nossa vida. Essa é a primeira lição de fé que nós aprendemos. Está começando aqui uma aflição vinda de fora. O barco já estava no meio do mar e eles sofriam a força das ondas porque o vento lhes era contrário. Jesus estava ainda distante, no monte a orar. Mas observe que na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem andando sobre as águas, ficaram aterrorizados ou atemorizados. E exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritavam. Isso mostra-nos que eles estavam em apuro. Mas aprendemos aqui, ser um cristão, está servindo a Deus, não nos deixa ou não nos torna imunes às tribulações, aos temores, aos ventos contrários da vida. Nós devemos ter a fé e nos manter com bom ânimo, sabendo que Cristo está conosco. No verso de número 27, Jesus Cristo tranquiliza os seus discípulos. Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu Pedro: se és tu, Senhor, manda-me ter contigo sobre as águas. E Jesus disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Porém, reparando na força do vento e no mover das águas, teve medo. Começou a submergir. Gritou: salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidastes? E subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Primeira consideração, amados: crer significa encontrar e experimentar a Cristo em dificuldades e angústias. Mesmo em dificuldades e angústias, quem crer encontra Cristo, está ali com Cristo, pois o caminhar de Pedro em direção a Jesus nos mostra a nossa caminhada na fé, é caminhar sobre o mar. Essa história traz diversos estágios do que significa crer. E primeiro que eu quero destacar, crer significa encontrar e experimentar a Cristo nas dificuldades e angústias. Na quarta vigília da noite, significa no apuro máximo e extremo, o Senhor vem. Quando a angústia é maior, Deus está mais perto. É o que os discípulos experimentaram e é o que experimentam muitas vezes todos aqueles que creem em Jesus. Quando nenhuma saída se apresenta, aparece uma possibilidade de socorro. Deus tem sempre um caminho, pois não faltarão recursos ao nosso Deus para vir em suprimento, em socorro para os seus santos, para os que nele confiam. Meus amados, o Senhor chega justamente na dificuldade e se revela: sou eu. Notemos que o Senhor permanece o mesmo. Nosso Deus Ele não sofre nenhuma mutação. Ele não sofre nenhuma mudança. Ele é imutável. Ele é o mesmo. Ontem, hoje e o será para todo sempre.
Tenham bom ânimo, não temam, sou eu. O que significa crer? Significa ver Cristo na aflição. Crer significa ir até Cristo. Pedro clama em voz alta: Senhor, manda que eu vá até junto de ti por cima das águas. No verso 28, crer significa caminhar até Cristo. A verdadeira fé nos move, nos impulsiona a ir ou a vir até Cristo. Se você escuta o Evangelho e crê de todo o seu coração, você toma a decisão, você vem para Cristo. Você quer vir ao encontro do Salvador. Crer também é um risco. Essa fé realmente é um risco. É um ir até Cristo por sobre as águas, por cima da água. Entretanto, não é no sentido como alguns pensam, que a fé é um salto no escuro. É arriscar-se dentro das incertezas. Não. Deus não exige de você, nem de mim, nem de nós, que nos lancemos, que nos precipitemos em um abismo de escuridão. Jamais. Pedro não penetra em algo incerto. Seguindo a ordem do seu Senhor, ele caminha para o que há de mais seguro, a saber, para o próprio Senhor Jesus. A fé é uma certeza, é uma segurança fundamentada nas palavras de Deus. A fé se apoia numa rocha inabalável, inexpugnável, que é o próprio Jesus Cristo. O firme, sólido, eterno fundamento, sustentador de todo aquele que nele crê, que nele confia. Crer é soltar-se, largar o barco, soltar-se do último apoio, para se lançar inteiramente na dependência do próprio Senhor Jesus Cristo. O crer é um depender de Deus, depender do Senhor, depender, estar na mão do Senhor, dependendo somente dele e unicamente dele. Por isso que o apóstolo Paulo nos diz na carta aos Romanos: o justo viverá da fé. O justo viverá por fé, pela fé, da fé. Deus retira as seguranças às quais nos apegamos, muito mais do que geralmente supomos. As provações que nos advêm é o próprio Deus tirando as nossas falsas seguranças, para que aprendamos a confiar nele. Só ele é digno, é merecedor da minha e da sua confiança. Crer é então confiar, depender, é estar pronto para largar, porque Deus o quer com uma fé que se arrisca a andar sobre as águas. Crer é olhar para Jesus. Para onde você está olhando? Para quem você está olhando? Crer é olhar para Jesus. Quando Pedro olha para as ondas que o encobrem, começa a afundar. Mas quando ele clama com fé: Senhor, ajuda-me, salva-me, Jesus estende logo a mão, o segura e o ajuda. Jesus e Pedro sobem para o barco e o vento forte se acalma. Jesus tem poderes para fazer cessar as tempestades estrondosas e ele tranquiliza a confusão caótica das forças até da natureza. Ele tem todo o poder e autoridade. Ele tem paz, ele acalma o nosso ser, o nosso coração, a nossa alma. Ele tem o poder, ele reina sobre corações humanos, sobre nações e também sobre
a natureza e seus elementos. E por último, crer é adorar. No verso 33, lemos: não apenas Pedro, mas todos os outros do barco se prostraram diante de Jesus e disseram: tu és realmente o Filho de Deus. Queridos amados, somos dependentes de Jesus Cristo, como Pedro. O mar, tipo do mundo, a profundeza das águas, as correntezas, os ventos, fala dos desafios, das ameaças, dos riscos, dos perigos que o mundo apresenta a todos nós. Então, o mundo vai continuar querendo nos tragar. A morte vai continuar a nos ameaçar. Forças podem nos atrair poderosamente para baixo. As ondas podem nos encobrir. E podemos experimentar o medo de estar naufragando. Mas Jesus está conosco. É Ele que se apresenta e diz: não temas, tem bom ânimo, sou eu. Ele está contigo, está comigo, está com todo aquele que nele crê. Jesus está presente. Ele socorre prontamente, misericordiosamente e nos segura. Crer é olhar para Jesus. Crer é adorar a Jesus. Que Deus te abençoe nesse final de noite. Eu senti profundamente o desejo de fazer essa transmissão para compartilhar um pouco a palavra de Deus com você e orar com você, tá bom? Quero orar nesse momento, pedindo as bênçãos de Deus para a sua vida. Vamos orar juntos. Senhor Deus, Todo-Poderoso, Santo e Amado, nos ajude a crer, nos ensine a crer, aumenta a nossa fé em Ti, Senhor. Perdoa as nossas dúvidas, as nossas incredulidades, a nossa insegurança, o nosso medo. Deus, nos encha do Teu Espírito Santo. Senhor, nos dê coragem, nos dê forças para olhar somente para Cristo, autor e consumador da nossa fé. Senhor, segura em nossa mão também, como o Senhor segurou em mãos de Pedro, que o Senhor levantou aquele homem. Ó Deus, também, nesta noite, levanta aquele que está precisando ser erguido pelo Senhor. Segure nesta mão, Senhor, nesta mão frágil, nessa mão que vacila, que tremula. Deus bendito, eterno, supremo, Senhor Jesus, segura em minha mão, segura na mão de Teu filho e da Tua filha. E conduz, e guia-nos, ajuda-nos a andar sobre as águas com o Senhor, que é maior do que as águas, que é o Senhor, o Criador dos céus, da terra, do mar, de todo o universo. Deus seja louvado, Deus seja glorificado. Senhor, abençoe que a Tua palavra gere vida no coração daqueles que a ouviram neste final de noite. Deus nos dê uma bênção toda especial. Em nome de Jesus, com perdão dos nossos pecados, nós te oramos, nós te agradecemos em o nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, meu irmão, minha irmã. Deus lhe abençoe e fique na santa paz do Senhor. Um abraço, o Senhor te dê paz e segurança e conduza tua vida e tua família. Paz do Senhor Jesus, Deus te abençoe. Muito obrigado a sua preciosa atenção. Fique aí meditando na palavra do Senhor.